pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer um porta-talher em formatinho de coelho para quem quiser trabalhar aí com mesa posta em casa. A gente vai utilizar duas pecinhas aqui do coelho, valendo para o corpo, e uma parte desse molde aqui a gente vai usar para fazer o saquinho do coelho. Tá? Vamos usar também essa rendinha, alguns metros de lã para fazer o pomponzinho, linha da cor do feltro que a gente vai trabalhar e uns enfeitinhos que fica a gosto. Tá? Nós vamos trabalhar aqui caseando toda a área no entorno do coelhinho, começando por aqui, aonde a gente vai começar prendendo essas três partes. Eu estou utilizando aqui um fio da meada, estou usando somente um fio dele, que eu já destaquei aqui. Já dei um nozinho aqui na ponta e vou começar embutindo esse nozinho. Olha, pego duas partes aqui, nessa altura aqui tá o saquinho. A gente começa um pouquinho antes, como se desse o tamanho de 2 pontos, vai ser nessa altura. Passei aqui pelos dois, puxei a linha lá pra dentro. E aí vou vir abraçando aqui as três partes, na mesma altura. Esse aqui é o pontinho caseado que a gente vai fazer, ó. Antes de puxar ele, eu venho e laço, ok? E tá feito. Lembrando que aqui, nessas duas áreas aqui, são áreas de contato, onde vão vir os talheres. Então é importante que esse ponto ele esteja bem presinho, ok? Então eu vou fazer isso em toda a volta da peça. Para quem tiver dificuldade em fazer o caseado, eu perco o tamanho do ponto, a distância, uma das dicas é pegar uma canetinha, ó, esses dois dedinhos aqui de apoio, o meu já tá até aqui, ó, riscadinho. Risco aqui, na altura, na largura que eu quero o meu ponto, ó, nos dois dedos. Os dois dedos de apoio aqui, ó, eu venho aqui, já sei mais ou menos aonde a agulha tem que entrar e sair. Então eu venho e continuo, ó. Passei a linha aqui atrás antes de puxar a agulha, para já ficar enlaçado, e puxo a linha. Vou fazendo isso em toda a peça. Se alguém quiser já aproveitar o tempo, olha, dá 3 risquinhos que já otimizam o tempo, ó. Que aí o dedo não precisa ficar dançando toda hora. Vamos continuar. Agora eu já cheguei na parte que só tem, ó, 2 abas do coelho. Ó, como é que ele vai ficando. Fica todo certinho e aqui em cima vem ficando a cordinha do caseado. Se ficar frouxo, a gente não pode puxar muito, porque senão a peça vai enrugar, tá vendo? Se eu puxar demais. Então, se puxar demais, você vem aqui dar uma afrouxadinha, mas também não pode deixar o ponto muito solto, porque senão a peça vai abrir depois. Então, a gente acaba perdendo a qualidade da peça. E vou fazer isso em toda a volta da minha pecinha. Vai no seu tempo. Ó, posiciono o dedo aqui de um lado e outro para dar firmeza. Para quem estiver começando aí no caseado, isso ajuda muito. Mais ou menos na distância que eu quero a peça, tá vendo? Que eu quero a distância, a altura do meu ponto. Eu quero mais ou menos aqui. Então, ó, o dedo já serve de apoio aqui para onde eu quero colocar a agulha. E aí os risquinhos servem de guia pela largura do ponto.
usando somente um fio da meada, mas para quem gosta da linha um pouco mais aparente, pode usar 2 fios ou mais. Até os fios mais largos que a gente costuma usar para o crochê também funciona, tá? É legal assim a gente aproveitar o material que a gente tem em casa. Essa peça, a gente está confeccionando ela aqui no feltro, mas ela também pode ser feita em tecido. Eu tenho um tecidinho aí sobrando, seja de algodão, de poliéster, dá para fazer também. Corta no molde que você quer. Se for o caso do porta-talher, é só cortar uma sacolinha aqui, né, que no caso é esse saquinho aqui, para depois de pronta a peça a gente conseguir colocar os talheres, né? Para quem quiser acolchoado, dá para colocar uma manta acrílica no meio, né? Aquela R1 ou a R2. Então dá para brincar com a criatividade aí. O legal é tentar acessar materiais que estão aí à mão, sabe? Em casa, às vezes está parado. É uma calça jeans aí que eu tenho, que eu quero transformar numa peça legal. Então recorta essa peça no molde que você quer. E use e abusa da sua criatividade. A gente vai trazer aqui para você uma sugestão de decoração daqui a pouquinho, mas é só uma sugestão. Opa, aqui ó, aqui aconteceu. Entrei com o ponto errado, é só voltar, esqueci de enlaçar. E puxei, voltou. Quando a gente chegar nesse ponto aqui da orelhinha, tem uma atenção. Nós vamos fazer o seguinte: pensa em 3 riscos, um assim, um no meio e outro na lateral, como se fosse um pé de galinha. Entra com o primeiro ponto do caseado, igual vocês já conhecem. Puxei. Na hora de voltar, eu não vou vir para a lateral, porque aqui em cima eu tenho uma curva. Então eu entro no mesmo ponto aqui. Laçada aqui, mesmo ponto do caseado. E aí depois eu venho aqui, ó, novamente, são 3 vezes aqui no mesmo ponto, no mesmo buraquinho. Ó, lacei por trás a linha e vim. Puxo bem devagarinho para não deformar, então aí vai formar uma curva aqui, ó. E daqui sigo adiante da mesma forma que vocês já conhecem, ó. Sigo com ponto, né? Do mesmo jeito. Eu vou finalizar essa peça aqui, caseado, até o final e já volto para mostrar para vocês. Olha, já finalizei a peça toda. Agora no pontinho final, ó, antes de eu enlaçar aqui, ó, pensa que eu preciso finalizar para ficar bem seguro e a peça não abrir depois. Então o que eu faço? Dou uma laçada, como se eu estivesse dando um ponto normal, e dou mais outra laçada, que a gente chama de nó duplo, né? E fecho. Prontinho. Para eu não cortar a linha aqui e ficar uma ponta para fora, o que eu faço? Entro bem aqui no meio, jogo essa linha lá pra dentro, ó, aqui pra dentro, e saio com a agulha aqui. Como a peça é de tecido, eu posso dar uma leve enrugadinha aqui, corto o excesso na linha, pessoal, não no tecido, hein? E quando eu voltar a peça pro lugar, a minha linha tá embutida aqui dentro, ok? Então agora a gente vai decorar essa peça.
Para decorar, nós vamos usar essa rendinha. Eu posso fazer como costurada, se eu não tiver cola. Posso costurar essa pecinha nessa aba aqui do bolso ou utilizar cola. A gente tem a opção de cola de silicone, mas hoje eu vou fazer o uso da cola quente. Vamos lá. Um fechinho. Se fosse a cola de silicone, eu poderia passar também um fechinho de cola de silicone aqui. Bem pouquinho para não borrar também a peça. Venho bem na beiradinha aqui do bolso, ajeito o acabamento, ok? Pressionando mais de leve também para a cola não vazar aqui para a parte frontal da peça. Posso pegar uma tesoura maior ou uma menor, vir aqui, ó, cortar o excesso. Cuidado para não cortar a peça ou a costura do caseado, hein? Hoje a gente escolheu aqui para fazer como detalhe um lacinho no mesmo tom dessa rendinha guipê aqui. Então como é que eu vou fazer? Ó, um pedacinho da mesma fita. Isso, vocês podem usar qualquer acabamento que vocês tiverem, escolherem aí, tá? Posso pegar uma linha, ó, a mesma linha que sobrou aqui da costura, ó. Segurei aqui no ponto, posso costurá-la ou só dar um nozinho como eu vou fazer aqui também, ó. Lacei. Como se fosse um lacinho de boneca, sabe? Que a gente faz, ó. Faz aquele amarradinho. Ó, lacinho simples. Bom, eu acho que vai ficar difícil para visualizar um pouquinho, mas é rapidinho. Prende bem o laço para ele não soltar. Para quem tem habilidade de fazer o lacinho com a própria fita, enlaçando assim, pode fazer também, tá? O importante é escolher um detalhe. Aqui nós vamos fazer aqui, eu escolhi fazer o lacinho com umas flores. Como detalhes de flores. Pode usar um raminho de flor seca que você tiver em casa. Pode fazer uma dobradura também, florzinhas de dobradura ficam lindas. Aqui, volto a dizer, a gente escolheu fazer o acabamento com a cola quente. Mas se não tiver nenhuma opção de cola também, você pode vir com a própria linha e fazer a costura simples aqui. As florinhas e ainda com a cola quente ali, eu já venho aqui, ó. Seguro um pouquinho. Ui. Cuidado para não se queimar. Vamos dar um brilhozinho para essa peça, né? Dar um frescor. Aqui. Colar uma pérolinha aqui também. Enquanto a peça seca, a gente vai cuidar de fazer um pomponzinho para esse coelho, porque o coelho ele tá de costas, né? Então vamos lá, como é que eu vou fazer? Tem várias opções, a gente pode recortar um fuxico, uma rodelinha de fuxico e fazer um fuxiquinho simples, né? Vim aqui fazendo com o pesponto, até fazer a bolinha, encher com enchimento, fechar e colocar o pomponzinho aqui, ou fazer com uma lã. Hoje eu escolhi fazer com uma lã, certo? Fazer um contraste aqui. Como é que eu começo fazendo? A pontinha da lã aqui, ó, eu vou usar como referência meus 4 dedos, tá? Então, ó, seguro com um dedão, eu seguro aqui e começo a enrolar. Vou enrolar todo o meu fio, até na espessura que eu acho que desse aqui fica bem cheinho. Ó, eu vou enrolando. Não tem segredo. Agora a gente vai amarrar esse monte aqui que a gente fez. Muito cuidado para não desfazer. Tá? Pode continuar usando os próprios dedos, ó, ao invés dos 4, frouxa um pouquinho, porque a gente vai passar parte desse fio aqui, ó. Eu não vou colocar um fio só porque eu preciso tensionar. Então
preciso de força nele. Venho mais ou menos no meio aqui, ó. Vou passar lá do outro lado da mão, ó. Tá vendo aqui? Eles vão sair aqui. O que eu quero fazer aqui? Abraçar todo esse rolinho que eu fiz. Frente e trás, ó. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um nó. Um nó simples, sabe? Igual a gente já costuma fazer. Um cadastro de tênis. Antes de eu amarrar, eu vou soltar com muito cuidado aqui, porque eu preciso das duas mãos agora para apertar esse nó aqui. Ajeita a linha. Ó, bem no meio aqui, tá? Tenta focar no meio. Aperta bem. Opa. Soltei uns fios aqui, mas não tem problema não. Tudo vai virar o pompom. E aí vou vir com esses fios novamente, aperta e dá mais um nó, mas agora a gente vai dar um nó laçando duas vezes para ele ficar bem firme, ó. Uma, antes de apertar, roda de novo. E agora sim, aperta. Ele tá bem firme, não corre o risco de soltar. O que eu vou fazer agora? Venho aqui e corto aqueles fios que estavam aqui nas laterais do dedo. Ó. Aqui. Claro que se eu for colocar aqui fica muito grande, né? Eu quero um pomponzinho mais cheinho. Então o que eu vou fazer? Vou começar cortando os excessos dele. Pode cortar sem medo, ó. Vem adentrando. Tirando os excessos. Marca mais ou menos o tamanho de um polegar. Corta o excesso mais ou menos assim, fazendo como se fosse um formato de círculo aqui, ó. A gente corta e experimenta, tá? Cortei. Venho, abro aqui, vejo se tá tudo ok, do meu gosto. Vão ficar algumas pontinhas mais fora aí desse círculo. Eu só venho aqui, ó, ajeito. Quem tá sobrando. E temos um pomponzinho. O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou colar. Volto a dizer, vou usar cola quente aqui, mas pode ser usado também cola de silicone. E quem tiver um pouquinho mais de habilidade com a linha, pode fazer costurando ele com os fios de baixo, tá? Aqui não tem problema apertar aqui não, mas aperta com calma, tá, pessoal? Depois que secar a cola, a gente vai vir e vai soltar esses fiozinhos aqui para ele ficar bem soltinho. Se ficar algum fiozinho aqui a mais, ó, é só vir parar, sem medo. E tá pronta a nossa pecinha. Olha, a gente pode colocar uns talheres aqui, ó, na hora de arrumar a mesa. Temos outras opções, né? A cor e o material que você tiver disponível. O mais legal é isso, dá pra fazer com qualquer tecido que a gente tiver em casa, qualquer decoraçãozinha, fica a gosto de cada um, ok? Até o próximo vídeo.